Oi gente, eu sou o TheCast e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo deste canal. Bom, e hoje a gente vai fazer a resenha desse lápis de cor que chegou aqui pra mim e que eu já adianto que esse produtinho aqui demorou 1 mês e 15 dias pra chegar aqui em casa. Geralmente as coisas que eu compro, assim, internacionais, demoram mais ou menos 26 dias, 1 mês mais ou menos, mas 1 mês é o limite do prazo que eles entregam aqui em casa. Porque, assim, eu já moro aonde Judas perdeu o chinelo, pra começo de conversa. Então, eu moro muito longe. E é uma cidadezinha, assim, bem pequena. Então, por produto chegar aqui em casa, já demora muito. E o que acontece? No mês que eu comprei esse produto aqui, simplesmente decidiram entrar em, assim... Eu não sei o que aconteceu, mas isso aqui ficou parado na alfândega por muito tempo. E não saía do lugar. Mas, né, chegou. Pelo menos chegou, e é isso, já tá aqui na mão, e é isso. Eu até deixei ele aqui no pacote, né, ele tá dentro do pacote, só que isso aqui é só pra fazer um drama só. Porque eu já abri, eu tenho ansiedade, eu já abri, eu já vi o lápis, já dei uma riscada. Não testei ele, porque eu quis testar aqui com vocês, né, então não testei eles. Então eu só deixei aqui pra poder mostrar pra vocês como que ele veio. Ele veio dentro desse saco plástico bolha aqui, só que ele veio dentro de outro saco, aí o material tá aqui dentro. E daí ele veio dentro desse saco plástico bolha aqui, que eu achei muito legal isso, que eles colocaram o plástico bolha do avesso. Então eles colocaram as bolinhas dentro onde fica o produto. Eu achei isso muito legal. E daí aqui, né, veio a colinha, que eu já abri, né. E bom, aqui tá a caixa de lápis de cor, né, dessa marca aqui, Sensi Food, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele vem em 132 cores, né, ele veio dentro dessa caixinha de papelão aqui, que eu achei muito reforçada, tá bom? Fico até com dó de tirar eles daqui, mas vocês vão ver que eu não vou deixar ele aqui dentro porque vai ser ruim manusear ele com os lápis aqui dentro. Mas enfim, aí aqui vai ter mais algumas informações, né, em inglês. Aqui tá falando, né, o nome da marca, Sensi Food, que ele é um lápis profissional. Aí aqui, característica deles, né, aí aqui tá falando que ele é soft core e que ele é muito macio, vem 72 unidades. Eu acho que eu vou traduzir isso aqui pra mim não falar merda, então eu vou traduzir aqui, porque meu inglês, assim, é um inglês bem intermediário, então eu vou traduzir aqui pra vocês poderem falar tudo certinho. Bom, traduzir aqui, né, e tá falando aqui que ele vem com 72 cores, que são vibrantes exclusivas e sem duplicação. Lápis de cor com qualidade alta para colorir, esboçar, desenhar e escrever e rabiscar. Núcleo pré-afiado, macio, suave e resistente à quebra. Pigmento de qualidade insuperável, resistente à luz e livre de ácido. Vasta gama de cores com o número e o nome da cor para fácil reconhecimento. Excelente distribuição de cores para 100% de cobertura. Aplicação suave de cores para misturar e sombrear superiores. Ecológico e não tóxico. Então bora esperar tudo isso que ele está falando aqui e está prometendo, né? E é isso. Agora bora abrir aqui ele, né? Pra ver como que ele é aqui dentro. Eu não abri ele todo, tá? Eu só abri aqui e tirei, né? E eu acabei rasgando a caixa, né? O dia que chegou, eu só tirei um ou outro lápis, né? Pra postar lá no Instagram, nos stories. E pra ver como que é as cores e tal, né? Porque, enfim. Bom, gente, tirei ele todo aqui, né? E esparramei ele aqui pela caixa. E logo quando eu tirei, já veio essa surpresinha aqui pra mim. O lápis marrom aqui. Ele quebrou a ponta aqui. Eu espero que seja só esse aqui. Gente, ó. Mais um aqui. Acabei de ver. Mais um aqui, mas ele, tipo, ele não tá totalmente quebrado. Ele só quebrou só a pontinha aqui. Ele não veio com a pontinha. Aqui, eu não achei a ponta. Também não tá dentro da caixa. Não sei pra onde foi essa ponta. Mas, enfim. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nesses lápis foi simplesmente essa estética deles aqui, que são lindas. Inclusive, ele imita muito, né, um certo lápis aí, na questão de como eles são, né. A única diferença deles, eu vou até pegar ele, que é os lápis de cor da Faber-Castell Super Soft. Eu tenho eles aqui, eu vou pegar pra vocês verem.
Bom, peguei aqui, né, um lápis da Faber-Castell Super Soft pra mostrar pra vocês, né, que eles são muito, muito parecidos, né, vamos dizer que eles são primos, né. E a única diferença, né, do Faber-Castell Super Soft para os lápis da CC Food é que os lápis da Faber-Castell Super Soft, né, eles vêm aqui, né, com o logo da Faber-Castell. E é só isso que eles vêm. Aqui já vem com o nome da cor, esse douradinho aqui, dourado não, prata, né, e o código daqui. E aqui atrás dele é arredondado igual o da Faber-Castell também. Assim, gente, esses lápis aqui da Faber-Castell, eu comprei eles há muitos anos mesmo. Eu acho que eles até atualizaram eles. Então, já faz muito tempo já que eu tenho esses daqui da Faber-Castell. Outra coisa que eles também têm diferente aqui, ó, é a questão da madeira. O Faber-Castell, ele tem a madeira preta e a CC Food tem a madeira marronzinha assim. Mas eles são muito parecidos. Mas eu vou falar um negócio pra vocês, que essa estética aqui, desses lápis aqui, foi uma das coisas que me chamou mais atenção, tá? Vamos ver se ele entrega na qualidade como ele entrega na aparência dele também. E um outro motivo, né, que eu também quis muito eles, é a questão de ele conseguir passar por cima de superfícies, né? Tem até aquele escrito na caixa, né, que ele consegue passar por cima de superfícies. Então, eu fiz até um teste aqui. Acabei de fazer um teste aqui, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar por conta que a minha luminária aqui em cima então tá dando um reflexo. Mas aqui foi os lápis da Faber-Castell, né? E aqui é da CC Food. Não tá dando pra ver direito por conta do reflexo, mas pessoalmente eles estão me surpreendendo, hein? Sinceramente, eu acho que eles têm grandes chances de ser um dos meus favoritos. Vamos ver, né? Bom, dito tudo isso que eu falei, bora pro desenho pra testar esses lápis que eu estou ansioso. Bom, vou narrar aqui por cima pra mim falar o que eu achei dos lápis e tal. Eu acho que eu vou começar falando sobre a questão dos preços, aonde eu comprei, links e tal, né? Que eu acho que é isso que vocês querem saber. Bom, então bora lá, né? Começar falando onde eu comprei os lápis, né? Por mais que eu acho que você deve ter visto, que eu coloquei na capa do vídeo, né? Mas eu comprei os meus lápis na Shein. Eu sempre compro meus materiais na Shein, assim, a maioria, não vou falar todos, mas a maioria que eu compro é na Shein. E eu compro na Shein porque desde quando eu comecei a fazer compras internacionais, eu sempre comprei na Shein. E meio que eu peguei um apego emocional na Shein e eu sempre compro lá e nunca deu problema, então sempre tô comprando lá. Mas esses últimos dias eu tenho comprado algumas coisas, tanto no Mercado Livre, tanto na Shopee. Mas sempre tô comprando uma coisa ali e uma coisa aqui na Shein, é minha favorita. Em relação de preços que eu paguei nesses lápis, foram lápis internacionais, tá? Só pra deixar claro aqui, foram lápis internacionais. Então, eu paguei frete. Ele tava no preço de R$103, se eu não me engano. E eu paguei 126 com taxa. E com cupom de desconto, inclusive, também ainda. Então, eu acho que se eu não tivesse esse cupom de desconto, eu teria pagado lá nas voltas de uns 130, 131, por aí. Como eu havia dito no começo do vídeo, eu moro num lugar muito assim remoto para poder chegar às coisas, né? Então, por esse motivo, eu sempre pago um pouco a mais. Mas caso você more em cidade grande, assim, que tem bastante movimento de correios, assim, provavelmente você vai pagar um pouquinho mais barato. Inclusive, eu vou deixar o link do produto que eu comprei aqui na descrição, caso alguém se interesse, caso alguém queira ir lá, né, dar uma olhada e tal. Mas como eu havia dito no começo do vídeo, inclusive, eu moro num lugar onde, tipo, as coisas é muito difícil o acesso aqui, sabe? Então, tipo, eu moro numa cidadezinha muito pequena. Tanto que aqui tem uma única papelaria, que inclusive eu fui na papelaria porque a minha máquina de impressão está estragada. Então, eu tive que ir numa papelaria para poder imprimir umas coisas que eu estou planejando aqui. E daí, quando eu cheguei lá na papelaria, que eu fui comprar alguns materiais que estavam faltando e tal, porque sempre quando eu vou na papelaria, eu gosto de comprar, eu sempre levo mais do que eu preciso, é sempre assim. Então eu perguntei se tinha cartolina. Gente, vocês acreditam que a mulher não sabia o que era uma cartolina? Eu fiquei assim, perplexo, sinceramente, porque tipo assim, cartolina
é literalmente o básico de você ter numa papelaria. Mas enfim, rolou um desabafo aqui. Mas é sobre isso. Então bora agora falar sobre os lápis, que é o que interessa. Ele que é o protagonista aqui dessa história. Em falando de protagonista, para poder testar os lápis, eu escolhi minha protagonista Teresa, que inclusive acho que vocês já estão familiarizados em ver esse rostinho por aqui, que eu já trouxe ela aqui em alguns vídeos. Porque eu trouxe ela justamente porque eu queria testar os lápis marrom. Porque como ela tem essa vibe marrom, então eu queria testar os lápis marrom. E para poder fazer esse desenho, eu queria testar uma técnica que eu fiz há um tempo atrás já, que eu fiz na página de Arcane, que inclusive tem aqui no perfil do canal, eu fiz um shorts, né? Quem quiser ver, tá aí no shorts, dá uma olhadinha que vocês acham. Mas eu queria testar a técnica que eu fiz naquele vídeo, que eu não... Gente, eu simplesmente desaprendi. Eu não sei mais pintar daquele jeito. Então por isso que eu acho que o desenho não ficou tão assim legal. Mas o intuito era ver se ele aguentava camadas e a questão da durabilidade dele. E bom, vamos começar pelos pontos positivos desse lápis, né? De início aqui, no começo do vídeo que vocês devem ter visto aqui pintando, eu comecei a fazer um degradê, porque eu sempre gosto de fazer um degradê antes de começar a testar de fato um lápis, né? Tanto que eu coloquei todas as cores embaixo, então eu fui fazer um degradê. E eu sempre gosto de fazer um degradê de verde, amarelo, tipo laranjado no caso, e azul. Eu não sei porquê, é um costume meu que eu peguei e eu sempre tô fazendo com essas cores, né? E gente, eu vou falar um negócio pra vocês. A questão de mistura desses lápis, cara, a qualidade de misturas é surreal de bom. Olha, sinceramente, foi uma coisa que eu não tava esperando muito. Principalmente na questão do azul, por quê? Quem conhece os lápis da Faber-Castell, geralmente isso acontece mais com os Leco lápis, mas eu tenho um lápis que aconteceu já comigo, que é o lápis de linha profissional, que já aconteceu isso comigo, né? Que geralmente acontece com os lápis azuis. Eles não aderem bem na folha. Eu não entendo. Quem tem os lápis da Faber-Castell sabe do que eu tô falando. E esses lápis, a mistura deles é incrível, impecável. Eu adorei a questão da mistura deles. E outro ponto que eu vou colocar para esses lápis é a questão do tanto que ele aguenta. Por exemplo, eu pintei esse cabelo da Teresa aí. Eu não apontei esse lápis aí que eu estou usando uma vez. Eu não apontei ele uma vez, gente. Tá certo que eu sou um tipo de pessoa que eu não vejo necessidade, assim, de ter uma ponta muito fina. Só que tem lugares, né, que a gente tem que apontar o lápis pra poder dar o detalhe e afins. E eu não apontei esse lápis em momento algum. Então, realmente foi uma coisa que real me surpreendeu, porque eu não tava esperando tanta qualidade, assim, nessa questão da durabilidade dele. Só que, nessa questão da durabilidade dele, eu fico 50-50, porque também tem um porém aí que eu já vou falar pra vocês nos pontos negativos deles, porque sim, ele também tem pontos negativos, infelizmente, como nada nessa vida é perfeito, esses lápis também não são. Outro ponto também que eu tenho que colocar pra ele aqui é a questão de esse código e o nome da cor que vem no lápis, cara, isso ajuda de um tanto. Isso é incrível pra quem gosta de fazer tabela de cor como eu, porque quando tem muitas cores assim, eu me perco total. Então, eu sempre tô gostando de fazer uma tabela assim, pra mim conseguir ter uma noção das cores e tal. E tem muitos lápis que a gente não consegue fazer isso, uma tabela e colocar a numeração, porque o lápis não vem nem com nenhuma numeração. E esse vem com a numeração. Eu achei isso real incrível. Agora falando sobre os pontos negativos desse lápis. Bom, lembra que eu falei sobre a durabilidade deles, que é 50-50? Então, por que é 50-50? Lembra aquele lápis que eu peguei no começo do vídeo, que ele tava com a ponta quebrada? Então, veio ele com a ponta quebrada e mais um com a ponta quebrada. Eu não tive problema em questão de da mina dele tá toda quebrada por dentro. Geralmente quando a gente derruba muito lápis, ele costuma quebrar muito e fica só as pedaceiras por dentro. Não teve esse problema. Só que quando eu fui apontar o branco, gente, ele tava simplesmente muito ruim, apontador nenhum meu tava funcionando nele. Então eu tive que apontar com estilete. Daí funcionou
ok, tudo bom. Só que também, gente, esse lápis branco me decepcionou um pouco. Não só nesse requisito, mas também, tipo, quando eu vou passar ele, porque eu amo passar lápis branco pra poder misturar as cores. E, tipo assim, não ficou um degradê. Geralmente, quando eu vou fazer cabelo, principalmente cabelo marrom, por isso que eu acho que também não deu certo isso. Geralmente, quando eu vou fazer cabelo, eu gosto de passar o branco pra dar a sensação de fio, mas não tava rolando com esse lápis. Ele ficou totalmente opaco, ficou feio, não ficou legal. Outra coisa que eu senti falta também, gente, mas isso, né, não é necessariamente uma coisa ruim da marca, tá? Isso é mais pessoal meu. Mas eu senti falta de tons de pele. Eu não sei, eu acho que eu senti uma certa limitação ali, uma certa dificuldade em tentar fazer algumas misturas, porque eu senti que tá muito destoado as cores. Mas isso é mais pessoal meu, por isso que eu tô falando. Isso é coisa minha, da minha cabeça. Enfim, talvez também é questão de acostumar. Outra coisa também que eu tenho que falar sobre a questão, que eu falei super bem desse negócio de ter a numeração do lápis, mas essa cor que tem aí no lápis e o lápis em si, a mina do lápis, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não se baseie pela mina e pelos negócios que tem aí em cima, porque não tem nada a ver. Teve um lápis que eu fui pegar, eu acho que era um cinza, e simplesmente quando eu fui riscar era um azul royal. Tipo, eu fiquei tipo, quê? E daí, né, quando eu fui fazer o swatch das cores, que eu sempre deixo os lápis cinzas por últimos. E, inclusive, eu acho que só tem 2 lápis cinzas. Se eu não me engano, só tem 2 lápis cinzas. Mas esse foi o resultado do desenho. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas foram as minhas considerações. Não sei se eu vou comprar esse lápis de novo, mas, assim, eu vou usar, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, já falei isso, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijo e fui!